meu irmão, minha irmã. Quarta-feira da Semana Santa, 16 de abril. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. Seja bem-vindo também quem nos encontra aqui pela primeira vez. Enquanto você deixa, se possível, seu joinha, seu like, faz algum comentário ao longo do vídeo aí, para o YouTube entender que o vídeo é relevante e mostrar esse conteúdo para mais pessoas, vamos ao Evangelho da quarta-feira da Semana Santa. O Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25, e diz assim: Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa na tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa é a nossa última liturgia, último evangelho de Quaresma. Amanhã você vai ouvir o evangelho já da Quinta-feira Santa, do início do Tríduo Pascal, a missa da Santa Ceia, do lava-pés, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Com a missa de amanhã, à noite, então em lugar nenhum do mundo amanhã tem missa de manhã, 6 da manhã. Amanhã a única missa que se celebra é já no pôr do sol à noite, a missa da Quinta-feira Santa. E aí já não é mais Quaresma. A Quaresma termina amanhã à tarde. Ela termina quando começa a missa da Quinta-feira Santa, do lava-pés. Aí terminou Quaresma. E começa o Tríduo Pascal, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, né? Nós celebramos esse fato em 3 dias, que vai ecoar na Sexta-feira Santa, a cruz, e na Vigília Pascal, a ressurreição. E esse último evangelho, então, ele é dedicado para nós olharmos para Judas Iscariotes um pouquinho mais. Já vimos ele ontem um pouquinho, mas esse espírito que move Judas, olha que tristeza, o que virou Judas? Diz o evangelho que ele vai procurar os inimigos de Jesus e vai dizer: O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas. O que eu ganho? Judas é o homem que quer ganhar com Jesus, a partir de Jesus. Judas é o discípulo que foi se ensurdecendo e tudo que Jesus falava, com certeza, Judas por dentro rebatia. Aquela pessoa que quando o padre está fazendo homilia, dentro dela ela está quieta, mas dentro dela ela fica assim: ainda é bem assim, hoje em dia, não sei se é tudo isso aí. Fala, porque não vive verdinho. Judas foi boquejando com Jesus o tempo todo, até que ele concluiu que quem tinha que definir o destino de Jesus era ele mesmo. É Judas quem quer definir a história. É Judas quem quer ser a mão de Deus agindo. E ele vai lá e dá um jeito de ser como ele quer que seja. Ele quer vender Jesus, quer matar Jesus. Alguns estudiosos, alguns exegetas, teólogos, interpretam essa atitude de Judas da seguinte forma: Judas sonhava que Jesus teria que, porque Jesus tinha tudo. Judas não aceitava a ideia de que Jesus não seria rei, não seria o governador de Jerusalém. Então Judas teria pensado: eu vou vender ele, vou entregar ele. E quando ele cair na mão do Sinédrio e dos romanos, quando ele começar a ser torturado, espancado, ele vai acordar para a vida e vai parar com essa história de lavar pé de pobre, bateu de um lado, e ele vai reagir, e ele vai destruir esses inimigos, e ele vai dar uma solução política humana para tudo isso, e vai estar um reino na terra. E claro, eu, Judas, vou ficar bonito na foto também, junto com os outros discípulos. Então, muitos entendem que Judas, no fundo, não é que queria talvez matar Jesus, mas ele queria colocar Jesus numa situação onde Jesus iria finalmente entender que Jesus está errado, Judas é que está certo. Ele queria forçar Jesus a pensar como ele pensava. Aí deu tudo errado, a gente sabe que Jesus
não se revoltou, Jesus não destruiu seus inimigos. Seja como for, meus irmãos, como pode alguém se arvorar tal sabedoria, tal poder, tal desejo, tendo andado com Jesus 3 anos, e essa surdez e teimosia pode ser sua e pode ser minha. Forçar a vida, forçar o outro, forçar a Deus. Quando a gente fica maquinando as coisas, nada funciona. E mesmo que saia do jeito que eu quero, eu não tenho paz com aquilo, eu não saboreio aquilo. Você conhece gente que não deixa a vida acontecer? Ela vai manipulando tudo e todo mundo para ter, para chegar, para alcançar. Isso fora da igreja e dentro da igreja. As pessoas não creem na providência, na força da obediência. Elas manipulam situações. E aí Judas então vai ter esse ato terrível com Jesus. Bom, por outro lado, o evangelista vai mostrar assim: já os outros discípulos foram até Jesus e não perguntaram: quanto você vai me dar, quanto eu vou ganhar? Perguntaram: Senhor, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Os discípulos, com todas as suas imperfeições, os outros 11, diferente de Judas, eles são obedientes, eles são dóceis, eles são submissos. Eles olham para Jesus e não perguntam: quanto é que eu posso ganhar com esse cara? Eles perguntam: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Isso aqui é o coração do discípulo. Jesus, o que o Senhor quer de mim? Como eu posso te ajudar? O Senhor fica feliz com o quê? Como é que o Senhor prefere? Essa docilidade, esse ser serviçal, né, a Jesus. Então nós vemos entre os discípulos 2 tipos, 2 espíritos, 2 corações diferentes. E enquanto comem a Páscoa, Jesus diz: um de vós vai me trair, e todos ficam muito tristes. Que tragédia trair Jesus. E todos desconfiam de si. Senhor, será que sou eu? E Jesus vai dizer algo muito triste então. Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O gesto judaico do início da ceia. O dono da casa vai dedicar a ceia a quem? Então eu vou molhar, passar para você, a gente põe a mão junto. Você é o meu amigo querido, você é o meu melhor amigo, eu te dedico essa ceia, esse banquete. Judas pôs a mão no prato. E aí Jesus vai dizer: é aquele que põe comigo a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem, seria melhor do que nunca tivesse nascido. Gente, não existe tragédia maior do que trair Jesus. Bom, todos podemos trair Jesus, mas aqui tem algo importante para a nossa reflexão. Hoje, nessa quarta-feira, a grande maioria das dioceses do Brasil, o bispo vai rezar a missa do Santo Crisma, onde nessa missa ele vai consagrar o óleo do crisma, do batismo, a unção dos enfermos, que é o bispo que faz isso, né? E nessa missa, o presbitério daquela diocese, os padres daquela diocese ao redor do bispo e junto com ele, nas mãos do bispo ali, vão renovar as promessas da ordenação sacerdotal. Essa missa pode ser, em muitos lugares ainda é na manhã da quinta-feira, mas a maioria dos lugares se faz isso na quarta-feira à noite, né? Para daí dar início ao Tríduo Pascal nas comunidades. Veja, queridos, todo mundo pode trair Jesus, né? Todo ser humano pode ferir Jesus, né? Mas ninguém fere mais e ninguém tem culpa maior do que aquele que, sendo traidor, sendo Judas, é do número dos que põem a mão no prato. E aqui nós estamos falando dos sacerdotes. Por isso hoje, queridos, é dia de rezar pelos padres. Não existe nada mais bonito sobre a terra do que um padre que vive bem sua vocação. Não existe nada mais útil à humanidade, né? Nada mais útil, nada mais belo que o sacerdócio católico. Por isso mesmo, nada mais perigoso. Ai daquele que põe a mão no prato, o pão, o vinho, a Eucaristia, e me trai. Era melhor não ter nascido. A quem muito foi dado, muito será exigido, muito será cobrado. E sim, não existe nada mais bonito do que um padre que vive a sua vocação. Não existe nada mais trágico do que um padre que traz sua vocação. Por isso rezemos hoje por todos os padres, por todos os que receberam o sacramento da ordem, os padres, os bispos. Porque olha o que Jesus diz: era melhor, filho, você não ter nascido do que ocupado esse lugar, ser um traidor meu. Rezemos hoje pela igreja, rezemos hoje pelos sacerdotes. Amanhã, quinta-feira santa, a missa do Lava-Pés é também a missa da instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Da Eucaristia que não existe sem o sacerdócio, e do sacerdócio, do sacerdote que existe em função da Eucaristia. Isso aqui é o coração da vida do padre. A Eucaristia, o Evangelho, dar Jesus ao mundo no pão da palavra,
no pão da Eucaristia e através de todos os sacramentos. Mas é possível a um padre, a mim, a qualquer padre, se tornar surdo, teimoso, ganancioso, vender Jesus. É possível a qualquer padre, a mim, querer manipular a vontade de Deus e forçar Deus a trabalhar dentro da minha lógica humana, porque é possível ser um padre que ainda não foi evangelizado nos próprios valores, no próprio coração. É terrível ser padre assim, era melhor não ter nascido. E o padre é um homem que precisa se converter todos os dias um pouco mais. Nossa conversão não termina nunca. Mas, sobretudo, para um padre, a conversão é urgente. Né? É urgente. Deus me livre de receber a vocação de Deus e depois ouvir do próprio Cristo. Seria melhor só não ter nascido? A vocação é algo belíssimo. Por isso, não deixa de ser algo muito perigoso. Mas é Cristo quem sustenta a fragilidade humana. E a fragilidade humana se sustenta pela oração, pela fé, pela busca, mas também pela intercessão. Rezemos, meus irmãos, hoje e amanhã, na missa do lava-pés, pelos padres, pela fidelidade de cada um. E aí Judas, o traidor, ainda pergunta: mestre, serei eu? Jesus respondeu: tu dizes, Judas, se vai ser você. Você escolhe se vai ser você. Jesus não sentenciou Judas. Você escolhe, Judas. Dá tempo ainda de não ser. Rezemos por todos os padres que estão em crise, que não estão bem, que estão brincando com o pecado, brincando com a vida dupla, brincando com a própria fraqueza, brincando com a igreja, mas que ainda não terminaram de fazer todo o mal que estão fazendo. Jesus diz: não sei, amigo, você que diz. Se você vai para o céu ou vai para o inferno. Escolha. Então peçamos que o Espírito Santo comova, toque o coração de todos os sacerdotes para um desejo profundo de santidade, de coerência. Santidade e coerência que não se faz com a própria força. É dom, é graça de Deus, mas que todos os sacerdotes tenham a humildade de coração de se abrir a Cristo. Né? Nós que recebemos dele tão grande graça que é pôr com ele a mão no prato. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.